Hoje contaremos a história de Rebeca, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 24. Que a palavra de Deus chegue aos nossos corações como uma fonte de inspiração para nossas vidas. Na quietude dos dias que sucederam a partida de Sara, a sombra da solidão pairava sobre Abraão. Um vazio se instalou em seu coração, mas a chama da responsabilidade ainda queimava. Ele compreendeu que Isaque, seu filho amado, merecia uma companheira, alguém para compartilhar o caminho sinuoso da vida. Assim, Abraão convocou seu mais leal servo, um homem que conhecera os recantos mais íntimos de sua casa, para uma missão de grande importância. A tarefa era tão delicada quanto essencial: encontrar uma esposa para Isaque. O ancião, olhos sábios e cansados, instruiu-o com um propósito claro: volte à minha terra natal, onde as raízes de minha linhagem mergulham fundo na terra. Mas, meu amigo, jure-me que não escolherá uma esposa entre as filhas desta terra. Que ela seja das entranhas de minha própria linhagem, uma parenta que compartilhe o fio de sangue que corre em nossas veias. O servo, um homem íntegro, ponderou sobre a responsabilidade que lhe era confiada. A perspectiva de encontrar uma mulher disposta a abandonar seu lar e seguir para terras desconhecidas estava impregnada de incerteza. E se eu encontrar uma mulher, mas ela se apegar à terra que a viu nascer? E se a ideia de deixar tudo para trás for grande demais? Talvez seja mais prudente levar Isaque até ela, para que possam se casar em meio aos ares familiares. Entretanto, Abraão, firme em sua decisão, balançou a cabeça com determinação. Não, meu amigo, Isaque não deve retornar àquelas terras. O Senhor enviará seu mensageiro adiante de ti, preparando o caminho. Mas se por acaso a mulher não estiver disposta a deixar sua casa, tu estarás libertado deste juramento. Que assim seja. Com essas palavras, a missão foi selada, e o servo partiu, com a esperança de encontrar não apenas uma esposa para Isaque, mas uma mulher destinada a se tornar parte fundamental da saga da família de Abraão. Nos detalhes dessa jornada, tramas entrelaçadas aguardavam para se desdobrar, guiadas pelas mãos invisíveis do destino. O sol mergulhava o horizonte na tonalidade dourada de um final de dia, quando o servo, exausto de sua longa jornada, avistou o vilarejo onde as raízes de Abraão se entrelaçavam com o solo ancestral. Seus olhos, ávidos por uma resposta divina, encontraram abrigo na visão de um poço nos arredores da cidade. No crepúsculo, à beira do poço, ele elevou suas preces ao Todo-Poderoso. Ó Deus, guie-me nesta busca pela mulher destinada a Isaque. Foi então que, iluminado por uma inspiração súbita, formulou um teste peculiar em sua mente, um sinal que revelaria a ele a escolhida entre todas as mulheres daquele lugar. Senhor, pedirei a uma mulher por um gole d'água, se ela não apenas me der de beber, mas também oferecer para dessediar os meus 10 camelos, saberei que é a escolhida destinada a Isaque. O destino começou a traçar seus fios invisíveis, quando, como se coreografada pelas mãos celestiais, uma jovem chamada Rebeca se aproximou do poço. Sua beleza era complementada por uma virtude que irradiava como a luz do luar, e sua história ainda não estava entrelaçada com as amarras do matrimônio. Rebeca, equilibrando com destreza um jarro de água, encaminhava-se para longe quando o servo, movido por uma certeza que transcendia o entendimento humano, tomou coragem. Ele avançou em direção à jovem e pediu um simples gole d'água, para sua alegria e assombro. Rebeca não apenas atendeu ao pedido, mas ofereceu-se prontamente para suprir a sede dos camelos. Enquanto ela cuidava dos animais com generosidade, o servo, com o coração elevado em oração silenciosa, buscava naquele gesto divino a confirmação de que havia encontrado a mulher destinada a Isaque. Nos detalhes desse encontro providencial, a trama da jornada ganhava contornos de alegria, e o futuro de uma família se desenhava nos gestos simples e significativos à beira do poço. Após Rebeca terminar de dessediar os camelos, o servo, transbordando de gratidão, presenteou-a com deslumbrantes joias que brilhavam como estrelas na escuridão. Curioso, ele questionou: quem são os teus parentes? Há espaço na casa de teu pai para mim e meus homens passarmos a noite? Com palavras repletas de afeto, Rebeca revelou os nomes de seu pai e avô, e o servo, com um aceno do destino, reconheceu neles parentes de Abraão.
Envolta pela aura do entardecer, Rebeca assegurou ao servo que havia amplo espaço para acomodá-los em sua morada paterna. Despediu-se do homem de fé e correu, como uma borboleta ansiosa, em direção ao aconchego de sua casa para compartilhar as notícias com sua família. Em um lar repleto de expectativas, Labão, seu irmão, foi instigado pela curiosidade ao ver as joias que adornavam a figura radiante de Rebeca. Intrigado, Labão apressou-se em direção ao poço, desejoso de descobrir quem era o benfeitor generoso. Com um sorriso amistoso, ele dirigiu-se ao servo, oferecendo calorosamente: "Venham, preparamos um lugar para você, seus servos e até mesmo seus camelos. Sejam bem-vindos sob o nosso teto." Naquela acolhedora casa, o servo foi convidado a se assentar e partilhar uma refeição farta. No entanto, antes de saborear a generosidade da mesa, ele sentiu o dever de compartilhar sua jornada emocionante. Com olhos brilhantes expressou: "Antes de saciarmos nossa fome, permitam-me contar-lhes a minha história." O servo narrou com eloquência a missão confiada por Abraão, a busca pela noiva ideal para Isaque. Ele descreveu, com detalhes vívidos, sua oração fervorosa a Deus, pedindo um sinal claro. "Eu pedi que a mulher escolhida por Deus fosse aquela disposta a me oferecer um pouco de água, e ainda, prover água para todos os camelos." E acreditem, Rebeca fez exatamente isso. Estou convencido de que ela é a mulher destinada por Deus para ser a esposa de Isaque. Labão e seu pai, envoltos em assombro, absorveram cada palavra da narrativa extraordinária. Concordaram unanimemente e, tocados pela mão da providência, deram sua bênção calorosa. Na manhã seguinte, ansiosos, dirigiram-se a Rebeca com a indagação crucial: estaria ela disposta a seguir com o servo de Abraão e unir seu destino ao de Isaque? Com um sorriso radiante e um coração corajoso, Rebeca afirmou sua prontidão. Abençoada pelos seus, partiu ao lado do servo, rumo a um futuro repleto de promessas e mistérios. Enquanto Isaque perambulava pelos campos, vislumbrou à distância a caravana de camelos conduzida pelo servo. Seu coração acelerou, e ele iniciou uma caminhada decidida em direção a ela. Rebeca, percebendo a chegada de alguém, questionou o servo com curiosidade: "Quem é aquele homem?" O servo, com um sorriso de alegria, respondeu: "Oh, aquele é meu senhor Isaque." Ao ouvir isso, Rebeca, com um toque de excitação e respeito, cobriu-se com um véu. Ao se aproximarem, o servo compartilhou com Isaque toda a jornada, como Deus o conduziu à mulher perfeita. Os olhos de Isaque brilharam ao perceber a graça divina naquele encontro. Em um gesto de profunda afeição, Isaque tomou Rebeca como sua esposa, selando seus destinos com um amor que prometia crescer a cada dia. E, unidos por laços sagrados, Isaque e Rebeca embarcaram juntos na jornada da vida, onde os capítulos do amor deles seriam escritos com páginas de alegria, desafios e uma promessa eterna. Esta é a primeira parte de uma série de 4, onde contaremos a história bíblica de Isaque e sua família. Continue conosco para não perder os próximos capítulos dessa história tão importante para todos nós. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. E se você perdeu os episódios anteriores, temos uma playlist completa com todos os vídeos na ordem cronológica. Hoje quero deixar um versículo que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 60. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: "Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos." Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.